Alô, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui gravando mais um vídeo, no canal de YouTube. E eu quero saudar todos vocês na paz e na graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Todos que estão nos acompanhando sejam ricamente abençoados pela graça de Deus. Eu estou procurando levar uma palavra, claro, a palavra de Deus e a oração da fé em favor de todos. Veja bem, em favor de todas as pessoas que podem nos assistir. Eu queria dizer a você que está nos acompanhando, nos dá esse apoio, se inscreva no nosso canal e indica também para a família, para amigos, quem não se inscreveu ainda, que se inscreva e deixe seu joinha aqui para eu ver que vocês estão me acompanhando, me dá essa força para continuar pregando a palavra de Deus e orando por todos, tá bom? No nome amado de Jesus. Hoje a palavra que eu vou falar aqui a respeito da tentação de Jesus. Aqui está no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando Jesus foi batizado, ele foi conduzido ao deserto, mas foi conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto da Judéia, pertinho de Jerusalém, ao lado de Jericó, e do Rio Jordão, e o texto diz que ele estava em jejum, não comeu e não bebeu 40 dias. E este retiro de Jesus, ele passou em comunhão com o Pai, em oração, adoração, falando com Deus, e foi um preparo que ele foi buscar para enfrentar a sua jornada de ministério. Seus 33 anos de ministério, porque enfrentou muitas afrontas, muito desprezo, muito sofrimento, porque o próprio povo dele, que é considerado o povo de Israel, a maioria não o receberam e não acreditaram nele. Então ele foi levado pelo Espírito Santo e foi tentado pelo diabo. Mas a Bíblia diz assim, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondeu, que é Jesus, e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e se te tomarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Agora a última tentação aqui no 7. E disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A última aqui no verso 8, quer dizer, Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse, tudo isto, disse, é meu. Se tu te dobrares, se ajoelhares e me adorares, então eu vou te dar tudo. Mas então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e servirás. E eu quero chamar a atenção aqui de todos para ver como que o Senhor sempre respondeu ao diabo segundo a palavra de Deus. Quando Jesus respondeu a primeira vez para a palavra, o diabo também o tentou citando o versículo bíblico, porque o diabo conhece toda a Bíblia, conhece tudo. E a Bíblia diz que ele estremece, ele crê, mas ele não obedece. A diferença está aí, porque o cristão tem que estremecer, acreditar e obedecer. A diferença é a obediência. Tem muitos que não obedecem, então não conseguem alcançar as bênçãos, às vezes fica sofrendo, gemendo, porque clamam e não ganham por falta de obediência. Olha, em certo ponto a obediência é maior que a fé, porque a fé sem as obras, a Bíblia diz que está morta. A obediência é uma coisa que pratica o bem, entendeu? Então, quando Jesus disse para o diabo, vai-te embora, e se suma daí, aí veio os anjos de Deus e deram assistência para Jesus. Eu queria dizer para vocês o seguinte, por exemplo, Jesus usou a palavra está escrito.
Nós vemos pela Bíblia, muitas partes aqui, que homens de Deus, servos, apóstolos de Deus, quando eles falavam, eles diziam, está escrito. Por exemplo, o salmista Davi, quando ele estava em grande dificuldade, porque Davi foi perseguido pelas autoridades, perseguido pelos sacerdotes, perseguido pelos maiorais, mas quando ele estava em aperto, ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vê que está escrito no Salmo 23, é bem conhecido, mas é importante refletir e ver que está aí, Você que está passando por alguma luta, alguma dificuldade, você que vai orar, também deve de usar a palavra já está escrito. Porque quando se diz a palavra está escrito, Deus é o aval. Deus é o aval. Porque a palavra de Deus nunca cairá por terra. Você vê em Isaías 55:11, está escrito que a palavra de Deus ela se cumpre. Ela vai realizar aquilo que Deus tem enviado. Então, Davi, com essa dificuldade, eu li o primeiro versículo, ele diz, em pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigera a minha alma, porque esta é a confiança em Deus. E você vê que está escrito, tu pode usar esta palavra em tuas orações e ver que está escrito. Se você usar que está escrito, então é o seguinte, Deus é o seu aval. A outra passagem que nós vemos do apóstolo São Paulo, né? O apóstolo São Paulo, quando estava preso, quando estava na maior dificuldade, todos contra ele, pelo único fato dele pregar o evangelho, que era uma doutrina diferente naquela época, que era da igreja primitiva, estava se iniciando a igreja primitiva, as primeiras pregações do evangelho, depois que Jesus foi para o céu, né? Pregar o evangelho, né? Levar a palavra. Então, as pessoas ficaram com ciúme, ou com inveja, ou prenderam só pelo fato de pregar o evangelho. Mas lá na prisão, na situação mais difícil, ele diz o seguinte, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero que você reflita, e agora quando você vai orar, e que você vai pedir alguma coisa para Deus, você lembre desta palavra, e diga, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque está escrito. Se use a palavra que está escrito. Está escrito, tudo posso naquele que me fortalece, tá? E veja bem, né? E esta palavra de Deus que eu estou vendo aqui, né? Também está escrito que Deus livra o seu povo. Se você teme a Deus, se você ama a Deus, lá no Salmo 34, verso 7, Deus disse que o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem e os livra. Então precisamos ter esta fé. Claro, porque para buscar a Deus tem que acreditar. A Bíblia diz, na palavra, que quem busca o Senhor é necessário que creia que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam, né? Então, se você acredita assim, então o anjo do Senhor acampa ao seu redor e vai te livrar, te proteger, porque é uma das promessas de Deus. Mas alguns dizem, mas Jesus fez tantos milagres e maravilhas naquele tempo, né? Nos tempos passados. Mas Jesus é o mesmo. Em Hebreus 13:8 e também o 9, diz que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã, e será eternamente. Então, Ele fez, faz e fará. Não tem isso que dizer que agora mudou as coisas. Não mudou. Só é necessário que a pessoa creia, tenha fé genuína. A Bíblia diz que alguém que esfriou é necessário que volte no primeiro amor. O primeiro amor é que a pessoa dá tudo por Deus. Não deixa Deus em segundo lugar. Em primeiro lugar, porque muita gente primeiro faz as suas coisas, paga as suas contas, faz tudo o que quer, depois vai se lembrar de Deus. Está errado. Tem que colocar Deus em primeiro lugar, para que depois outras coisas você faça com a bênção de Deus. Aí Deus vai te abençoar e vai te ajudar. E eu quero dizer para você, não tenha medo, porque, como eu falei, Jesus sempre é o mesmo. Agora aqui você vê no profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, diz que Ele é o Pai da eternidade. Então, eternidade é uma coisa que não tem fim, não passa. Agora, Ele é o Pai da eternidade. Então, o Pai da eternidade está acima da eternidade. Ele pode todas as coisas. Ele está em Hebreus 13, né? Ou melhor, Isaías.
Isaías 9:6. Profeta Isaías 9:6. Você confere na tua Bíblia e veja aí. Esta palavra eu estou levando a você porque tenha mais fé, mais confiança e que receba estas bênçãos de Deus, que o meu objetivo é isso, é pregar para ajudar alguém que me acompanha, alguém que escuta a palavra, que tira um tempo para clicar no meu canal aí e acompanhar e ouvir esta palavra e receber a oração da fé, porque agora também vou orar em favor de vocês. Mas antes eu quero deixar aqui um convite, ó. Você é nosso convidado, faz uma visita, venha participar em nossas reuniões, e aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, fica aqui no centro da cidade de Butiá, na Avenida Dante Almeida, 873. Nós temos na terça-feira, momento de oração, de intercessão, com a equipe que temos, que estão intercedendo a Deus por muitas pessoas que precisam. Na quinta-feira à tarde, 3 horas da tarde, é uma tarde da mulher para a mulher, as bênçãos poderosas para toda a família. Domingo à noite, às 20 horas, portanto, é o encontro com Deus, a bênção de poder sobrenatural de Deus para curar, para libertar, para salvar, para abençoar. Muita bênção poderosa Deus tem para você. São 3 reuniões principais. Depois nós temos outras reuniões de outros grupos que você também visitando e participando vai saber outros horários. Eu deixei esses 3 que você pode participar conosco, tá bom? No nome de Jesus. Agora vamos fazer o seguinte. Não vou me alongar muito para não ser cansativo. Vamos fechar os olhos, vamos pensar em Deus. Agora junto vamos fazer esta oração. Ó Deus e eterno Pai, no nome santo de Jesus, pelo qual temos a autoridade de chegar diante de Deus neste santo e poderoso nome, para pedir as bênçãos que precisamos de nosso Senhor. Meu Deus, agora eu oro intercedendo por esta pessoa que está me acompanhando. Senhor, tu sabes o que ela precisa, o que ela necessita. E eu, como embaixador do teu reino, eu rogo agora que o anjo de Deus visite esta pessoa, visite esta casa, trazendo a bênção, a solução do problema, a vitória. Não importa se a medicina diz que não tem mais jeito, que não dá, não tem, porque a última palavra não é do advogado, nem do doutor. A última palavra é do Senhor Jesus. Jesus, a tua palavra nunca foi uma palavra negativa, mas uma palavra de vida, uma palavra de poder, uma palavra de livramento. Livra agora esta pessoa, concede a tua bênção. Você tem uma viagem para fazer, protege na ida e na volta, que nada de mal aconteça. Meu Deus, abençoe este lar, que tenha a bênção da sua água, do seu pão, abençoado de dia, abençoado de noite, no nome de Jesus. Toda força negativa, olho grande, inveja, feitiçaria, vento contrário, estão repreendidos. Eu dou ordem que saia agora, pelo nome de Jesus. E essas pessoas recebam a libertação, a vitória, as bênçãos de Deus, é a nossa oração. E todos digam comigo, amém. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, um abraço a todos vocês, pastor André, e até o próximo, se Deus quiser.